Muito bem-vindo ao nosso bate-papo consciente. Você está no canal Papo Humano. Hoje é o nosso quadro mensal, né, dos convidados. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Halcima Moreira. Bem-vinda, Halcima. E ela vai trazer um assunto, né, que fala aí muito com a gente que nós não temos no canal ainda, e eu acho que vai ser bem legal, porque você também vai poder conhecer esse tema. A Halcima vai trazer sobre o equilíbrio dos chakras e o fogo da Kundalini. Então, fica aqui com a gente, tá? Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve no nosso canal. E não esquece de você deixar as suas percepções conforme você for assistindo, para que a gente vá acompanhando. E se você tiver perguntas, e se você também quiser compartilhar, vai aí ficando bem à vontade, porque a gente agradece bastante, tá bom? Então, muito bem-vinda, Hausma. Quer se apresentar, por favor, para o nosso público? Muito obrigada, Chan. Obrigada, Alessandra, de me receberem aqui. Estou muito feliz. Então é isso, eu sou Halsima, né, psicanalista e espiritualista, humanoterapeuta, e eu exerço também um trabalho com chakras aqui na Bélgica, onde eu moro, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, com vocês. Que E aí, legal, Raul, seja bem-vinda. Já estou bastante curiosa para aprender sobre esse assunto. É um assunto que me interessa bastante e eu tenho certeza que vai interessar o nosso público também. Obrigada, Raul, bem-vinda. pois é, eu queria trazer aqui o fogo da Kundalini, né, a ativação da Kundalini. Aqui onde eu moro, na Europa, acontece muitas sessões de ativação da Kundalini. E eu fico, assim, um pouco que preocupada com isso, né, entre aspas, porque, as pessoas têm tendência de pensar que nós vamos despertar a Kundalini, e aí depois teremos um outro mundo, né, tudo vai mudar, tudo será lindo, maravilhoso, e é muito pelo contrário, né. Primeiro é necessário, existir uma organização, um equilíbrio desses chakras, para a gente poder chegar ao despertar dessa Kundalini, né. E aí falando aqui um pouquinho desse fogo da Kundalini, ela nada mais é que a nossa força vital, né, a nossa força sexual, como chamamos sempre, né, e temos mesmo tendência a confundir um pouco, né, com o sexo em si. Mas não, é a nossa capacidade de avançar na vida, de ter força, é a nossa energia de vida. E essa energia, ela vem da terra, ela vem da energia telúrica. E como essa Kundalini ela se apresenta, né? Ela sobe entre as pernas e logo ali ao nível dos pés, ela é muito quente, porque a nossa energia vital ela se apresenta como temperatura, né. Isso é muito quente ao nível dos pés. Então, conforme ela vai subindo, ativando os chakras, temos uma energia fria que vai descendo, né, do éter, né, e que, isso faz com que estejamos, num estado de consciência e harmonia, né, de equilíbrio. Mas, muitas pessoas nessas sessões, justamente, fazem movimentos involuntários, né, aí pensam que estão ali ativando a Kundalini. Às vezes até pode ser, não digo que não seja completamente. Mas, a minha tendência é de acreditar que isso seja mais uma, catarse, né, ou uma descarga emocional, falando aqui das couraças, né, das tensões crônicas que nós carregamos no corpo, justamente por termos os chakras desequilibrados. Então, essa essa Kundalini, se acontece dela subir de uma vez e que os chakras não estão equilibrados, isso pode causar muito dano, porque esse fogo da Kundalini, ele pode queimar, na verdade. Nossa, é super interessante isso que você está trazendo, Raul. Até a gente iniciou agora, recente, uma série sobre os quatro elementos da natureza, né? E a gente justamente está falando sobre fogo, terra, água e ar. E aí, esse fogo que você traz, ele é justamente isso. Esse é o elemento da natureza, né? Que é o início ali, o básico que você falou, essa energia telúrica, né? Da terra. O núcleo da terra, ele é, né? Quente. E aí já me remeteu a várias coisas, né? O quanto isso tá muito mais em nós do que a gente pensa, né? Do que a gente imagina tendo consciência ou não, né? Mas aí o legal é você trazer isso de maneira consciente, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, é um caminho. Né? É um caminho passo por passo. E não é simplesmente você com a vida toda desequilibrada, né? Toda, né, fora dos eixos, fazer uma sessão e ativar um negócio ali, sendo que o teu corpo nem está preparado para receber essa. É uma descarga elétrica praticamente, né? Então o teu corpo nem está preparado para isso, né, Raul? Pode ser Exatamente, perigoso, como você está trazendo, é danoso até. Ao invés de fazer bem, pode fazer mal, na verdade, né? exatamente. Os nossos chakras, eles se desequilibram constantemente.
Mas se Uhum. nós estamos tendo comportamentos conscientes e atos que seguem a nossa integridade, os nossos valores, se estamos na nossa verdade, a gente consegue reequilibrar, né? É como um pouco nossas emoções. Qualquer emoção que chega vai atacar aquele vórtice, né? Porque chakra quer dizer roda, né? Que é um vórtice de energia. Vai modificar ali um pouco, né? Velocidade, cor, rotação, mas se estamos num certo equilíbrio de vida, de comportamento, de ações meditativas, né, para ganho de consciência, a gente consegue facilmente voltar a esses chakras, né, harmonizá-los novamente. Mas o que existe também são os traumas que a gente carrega na vida, né? Que aí são energias que se acoplam de uma certa forma e que se vê fisicamente, né? Mesmo se a gente vai fazer um exame de sangue, né, muitos problemas linfáticos, depende do chakra, né, que tá tocando. Hã, e a gente consegue, aí fica mais difícil, né, a gente não consegue, melhor dizendo, harmonizar, né, esses chakras com facilidade, né, porque tudo é um direcionamento de vida, né, um querer, ganhar consciência, né, isso também depende, de cada etapa da nossa vida, aí a gente vai estar trabalhando mais um chakra ou outro, mas a verdade é que é um processo, é um caminho, como você disse, né, não é só a gente querer tomar uma pequena pílula e tudo está resolvido. Não, eu digo sempre que a gente não começa a construir uma casa pelo teto, né? Uhum. A gente tem que construir a base. A base. Então, a gente está falando bem disso, do nosso chakra básico, porque é ele que vai receber, em primeiro lugar, essa energia e que vai distribuir essa energia para os outros. Mas sem passar pelo nosso chakra básico, essa subida não acontece. Bem Perfeito. legal. Eu acho também que tem uma ideia, né, que você trouxe, né, que as pessoas acham que qualquer coisa que elas vão fazer que mexe com o energético vai equilibrar os chakras, a energia dela, e depois vai ficar assim para sempre, Vai né? resolver a E aí vida, o que né? você trouxe, a vida, pronto, fiz uma coisa que resolveu. E é isso que você trouxe. A gente está bem hoje. Passou um nervoso, né, uma raiva, uma desestrutura emocional, uma tristeza muito grande, você já fez todo um movimento energético que já deu ali um desequilíbrio. O quanto que você vai voltar para o eixo ou não é a caminhada de cada um, né? É o quanto você tem de autoconhecimento, o quanto você está presente para você. Fora isso, tem toda a questão dos traumas, né, da memória celular, que você também trouxe, que está no nosso corpo. Que muitas vezes você procurar, né, alguma terapia, algum tipo de terapia, no fundo é para você às vezes chegar nisso, porque dos pequenos traumas, coisas que você não nem imagina que ficou registrado como um trauma no teu corpo, até de fato uma coisa séria, né, bem traumatizante mesmo, que está ali na sua memória e que só está numa caixinha esquecida porque não quer olhar. Então, né, lembrar que também tem isso em relação aos traumas e que tudo isso está registrado. Então, quando você vai buscar uma terapia, é nesse lugar que as terapias acabam movimentando, né, buscando, limpando essa energia, trazendo consciência para a pessoa, né? Então, isso que você traz é muito interessante, porque não importa qual tipo de técnica terapêutica e energética, a gente vai estar sempre falando dessas mesmas coisas, o movimento é esse, né? Só que cada um vai por um caminho. Se a gente for pela metodologia humanoterapeuta, a gente está indo, né, também por um caminho. Se a gente vai na psicanálise, a gente vai só por outro caminho, né? Se vai por uma atividade presencial, onde você vai mexer com partes do corpo que o movimento libera. Então, cada um vai ter o seu jeitinho de movimentar a energia, de liberar esse campo energético, essas memórias celulares, né? Todos esses traumas, possíveis traumas que tem no nosso corpo. Só que aí elas não, e elas acho que não são tão efetivas assim enquanto não há o ganho de consciência, né? Não há a observação ali, o autoconhecimento, né, como a Chan trouxe, porque senão a gente vai simplesmente ficou bem ali no primeiro dia, uma semana, um mês, dali depois já volta tudo, né? Você não conseguiu entender, né, qual que é o que que me aciona, né? Qual que é a origem daquela dor, daquele sentimento, né? E é exatamente isso, né? É o ganho de consciência. Não é só um exercício isolado, né? Porque as pessoas pensam, é um exercício isolado. Eu vou ali, vou fazer assim e tudo vai acontecer. Não, é o ganho de consciência. E cada chakra está ligado a um ganho de consciência. E, hum, e é necessário passar por esse processo para justamente mantê-los em equilíbrio, né? É um caminho, é um processo para manter em equilíbrio e harmonizado. E,
E aí é justamente isso que eu dizia a Kundalini subir e o éter descer, né? Porque é isso que faz todo o caminho. Muitas vezes a gente fala, a gente pensa, mesmo na psicanálise a gente vê muito isso, né? De se desfazer do ego, né? E Uhum. na verdade, não é se desfazer do ego. Ele não vai, desaparecer. É conseguir olhar através do ego, né? Quando a gente consegue subir, fazer subir essa, né, evoluindo, fazer subir essa Kundalini, é olhar através do ego, mas sem esquecer que nós ainda estamos aqui na Terra, né? Vivendo também de energia telúrica, né? Que é essa Kundalini. E muitas vezes a gente tem tendência de separar. Não, o intuito é juntar, né? É fazer que os dois se encontrem, né? E aí a gente pode até tá falando aqui um pouquinho do trabalho de cada, consciencial de cada chakra, né? Que a gente está falando do chakra básico, a gente está falando da nossa eu existo, né? É a nossa eu sempre trago uma frasezinha, né? Que é eu existo para o chakra básico, é se encontrar nesse mundo, saber que estamos aqui e o nosso direito de vida, né? E aí ele tá ligado, né, com a nossa sobrevivência, né? E toda aquela parte, né, corporal, né, básica, pernas, pés, né, que a gente conhece, mas ligado à nossa sobrevivência, É o que a né? Terra, né, Raul? É terra. É o que, né, materializa ali, né, o espírito no corpo, né? Eu acho que, né, para viver essa experiência material, né? Se a gente pode dizer Exatamente. assim. E aí, eu gosto muito de falar esse pedacinho aqui, porque é uma coisa que me traz muito consciência, pelo menos para mim, quando eu aprendi isso, me trouxe muita consciência da importância desse chakra básico. Porque sem desenvolver esse chakra básico, né, sem equilibrá-lo, a gente não consegue chegar até o chakra sacral, né? A energia, ela não consegue subir, porque é o chakra básico que distribui. Então, enquanto a gente está ligado a tudo que é sobrevivência, será que eu vou comer, onde eu vou morar, né? Tudo que é sobrevivência, a gente não consegue ter Dinheiro. prazer, dinheiro. Aí a gente não consegue passar para a etapa seguinte, que é ter o prazer de viver, Olha só. né? Então, assim, quando eu aprendi isso assim, ficou muito claro para mim. Então, se eu ainda estou preocupada em saber onde eu vou morar, onde eu vou comer, faz parte? Claro. É uma preocupação contínua? Sim. Mas aí depois a gente vai ver mais para cima que é necessário também a confiança para saber que tudo isso a gente vai ter ao longo da vida, né? Mas se a gente coloca ênfase nisso, a gente não consegue ter prazer. Então a gente não consegue distribuir essa Kundalini para o chakra sacral, né? Que aí a gente está falando da criação, né? Nossa, e ficou bem claro que você trouxe sobre a questão da base, né? De você ter a base bem estruturada para você conseguir, né, fazer essa subida, né? Porque se eu não tenho isso bem resolvido, eu não tenho essa base bem estabelecida, né? Então ficou muito claro isso, do quanto essa base ela é importante, né? Enquanto eu estou ainda construindo, né, essa base, entendendo de que forma ela funciona, né, dentro da minha vida, dentro de mim e do meu próprio organismo, né? Aí, quando eu falo organismo, eu vinculo com os instintos humanos, né? Porque é aqui, né, nessa base que você tem, né, também aqueles instintos mais primitivos, né, o sexual, né, como você trouxe no começo, né, então é muito interessante isso. Por isso o autoconhecimento é importante, né? Exatamente, porque é o chakra que está ligado, né? O chakra básico está ligado às pernas, os pés, né? Que é No aquele caminhar. famoso, ou eu paraliso, ou eu corro, ou eu fujo, Ah, né? luta ou fuga. Então, assim, Uhum, luta ou fuga. Então, assim, é bem instintivo, mas instintivo no sentido de sobrevivência, de novo, né? perfeito. Na É, falta, né? Existe a falta, né? Aí, no caso, o medo, que pode dizer, de não conseguir, de não dar conta, De não ter. de não ter, né, o dinheiro para pagar a conta, de não ter, né, o teto no fim, no próximo mês. E eu acho interessante porque a gente pode ir para muitos lugares quando a gente pensa em sobrevivência, mas elas estão sempre falando um pouco sobre o dinheiro, né? Assim, sim, porque na Terra a gente precisa, também é um material, né? O magnetismo da Terra é o dinheiro. Né? E você, que sem o dinheiro, você não consegue materializar as coisas que você precisa, de verdade, né? Seja você trabalhando, seja você ganhando uma herança, de onde ele vier, a matéria vai se magnetizar aqui através, né, desse dinheiro que vai fazendo as coisas fluir. Então, se você não está travado nisso, é porque você está travado também nesta sobrevivência.
né? Exato. Aonde será que, se o dinheiro não está fluindo para você, você está parado nessa energia, né? Onde você está com ali o seu olhar escasso, em falta, que não está deixando fluir, para que flua a energia para todos os chakras, né? Para a vida, para o éter. Perfeitamente, mas perfeitamente. Aí é onde eu digo que se todos estão equilibrados, né, a gente consegue ter uma outra visão, né, dessa necessidade material, né, e consegue olhar através dela, aí se eu posso já até começar com o chakra sacral, se vocês permitirem, que aí a gente vem para eu crio, né? Eu crio que a gente está falando de quê? A gente está falando da nossa sexualidade, da nossa energia sexual, que é tudo que nos dá o impulso de criação, Perfeito. né? Então, eu não tenho dinheiro, se eu não estou focalizada na escassez, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o impulso da criação, né? Então, eu posso inventar, posso fazer de outra forma, né? Então, e aí, essa energia sexual, que é a nossa energia vital, para correr atrás, né? E aí lá vou correr atrás e vou ter o prazer de fazer, porque não estou olhando para a escassez, estou olhando para algo maior, que é estou criando, o que eu estou fazendo, ah, ah, o que eu estou deixando de uma certa forma como matéria, né? O que eu estou manifestando, que a gente fala muito também da manifestação nesse chakra, né? Então, aí eu gosto muito também deste chakra, nesse sentido onde a gente tem toda essa potência de criação, né? Que se a gente não se focaliza em tudo que está faltando, a gente consegue criar e conseguimos todos, né? Podemos todos criar. Só que para isso a gente tem que tê-lo num certo equilíbrio, né? E tudo aí a gente volta a dizer, conduta, né? Meditação, ou talvez, às vezes tem pessoas que nem gostam, né, de fazer uma meditação, mas que fazem atenção a uma respiração mais fluida, né? A uma respiração com estado de presença, que se hidratam bem, porque aqui a gente está falando de um chakra, né, que tem como elemento água, né? Então, se a gente vai, sempre estar ligado, né, com rins, bexiga, né, então assim, a gente está sempre, soltando esses líquidos e esses líquidos têm que ser renovado, justamente para a gente manter essa potência, né. Então, hã, às vezes as pessoas não estão ali meditando, mas têm uma conduta íntegra, se hidratam, têm uma vida saudável, e isso faz com que mantenha de uma certa forma. Não que a gente não precise de terapia, porque a gente sabe que a vida, nos traz aí alguns altos e baixos que a gente tem que manejar um pouco, claro, né. Mas o que me fala muito nesse chakra é essa potência de vida, essa potência de criação. E eu acho que isso é muito importante quando a gente consegue enxergar isso na gente, né. Sim. O que me chamou a atenção, Raul, quando você falou desse chakra, foi você trouxe ali o rim, né? E o rim é o quê? Ele é aquele filtro, né, do nosso organismo, né? Que pode estar intoxicado ou não. Aí depende do teu estilo de vida, tanto físico, né, de saúde, de saudável, como você falou, de tomar água, né, que é uma coisa bem física, né, quanto o emocional, né, do quanto você acumula, né, também emoções, ou o quanto você tá, aí eu remeti ao seguinte, o quanto você tá focado naquela sobrevivência, né? E aí esquece da criação, né? Você tá tão focado ali ainda naquela etapa e você intoxica, né, o teu rim que você não consegue fazer, né, subir ali para essa energia de criação. É muito, muito legal. Eu fiz várias reflexões aqui, né, enquanto eu já passei por isso, e a gente ainda passa, né? É porque a gente também tem a mania de achar que, né, fez uma, fez duas, tá fazendo terapia, tá se tratando, tá sempre em equilíbrio. Mas não, a gente sabe, como a Raul acabou de falar, que a vida tem um altos e baixos, e a gente vai, né, em algum momento não tá 100%, né? Mas é importante a gente continuar, manter, né, continuar a caminhada, né? Com certeza. E aí eu queria apresentar o chakra, né, do plexo solar, que, muitos conhecem, acho que é um dos mais falados até, Sim. né, e que tem toda a sua importância, porque, esse chakra, ele funciona quando você falou de rins, né, ali a gente está filtrando toda a água, mas ele funciona como um filtro, justamente, para toda essa energia que está subindo. Porque Uhum. ali, aqui no nosso chakras, no nosso plexo solar, nós temos todas as nossas emoções, o que a gente Uhum. está aprendendo a lidar, né. Certo. Então, todas essas emoções, mas a gente também tem todo o nosso poder
para se colocar no mundo, é aqui onde a gente se encontra e se vê no mundo de uma certa forma, né? Então, quando essa energia telúrica, essa Kundalini chega até o plexo solar, ele funciona como um filtro, porque se as nossas emoções elas não estão de uma certa forma dominadas, a Kundalini não passa. A Kundalini não passa. E também muitas coisas do que nos acontece funciona aqui como um filtro também, como um protetor. Eu diria mesmo como um guardião. O nosso plexo solar, ele é como um guardião. Por quê? Porque ele é aqui que as nossas emoções acontecem, né? Uhum. É aqui que a gente tem medo, é aqui que a gente fica né, com uma angústia, é aqui que a gente fica com raiva, é aqui que acontece muitas coisas, né, ao nível emocional. E se a gente não tem o domínio disso tudo, não é deixar de sentir, né, como nós já sabemos, mas se a gente não tem o domínio dessas emoções, a gente não consegue, essa Kundalini não consegue acender. E por que eu digo que ele funciona um pouco como um guardião? Porque essas emoções, elas são os nossos alertas, Uhum. né? Tudo que chega aqui como emoção é porque eu tenho alguma coisa para olhar. O que que essa emoção está querendo me dizer, né? Tantas vezes a gente repete isso em terapia, né, para os nossos pacientes. Então, o que essa emoção está querendo me dizer? Então, por isso eu digo que funciona como um guardião. Se a gente tem a consciência de olhar para cada emoção, tá? E conversar com ela vai nos indicar o bom caminho, né? Então, para mim, funciona como um guardião, mas que está aqui representado em força energética telúrica também, né? Então, poder, poder, poder analisar todas essas emoções e daí se respeitar, porque é respeitar essas emoções. O que ela está querendo me dizer? Então, eu respeito isso e eu me coloco no mundo assim, respeitando essas vontades, né, do plexo, mas traduzindo essas emoções, ali eu encontro o meu poder pessoal, porque é o que mais esse chakra quer nos dizer. Ele quer nos falar do nosso poder pessoal, né? A raiva, aí a gente pode começar a nomear as emoções, né? Que a raiva é aquela pulsão, né? De aquela potência de fazer, né? A tristeza é porque algum limite foi depassado, né? Foi transgredido, né? E assim vai. Então, assim, as emoções, elas querem sempre nos dizer alguma coisa. E se a gente decripta isso, a gente consegue se colocar no mundo com muito mais firmeza, com muito mais poder pessoal, né? Fogo digestivo, né? É a região aí do estômago, do fígado, né? Que aqui onde tem muita ação digestiva do que você come e do que você também pensa demais. Então vamos trazer, né, um exemplo de quando está com raiva, né? Quando alguém fica com raiva, é um fogo que né? Ou ele vai e você faz coisas que você nem acreditava que você podia, ou ele vai e implode para dentro e fica pensando. Você fica pensando e repensando o assunto, pensando, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, devia. Então, esse fogo digestivo corrói ali, né? Queima por E é dentro, legal né? também trazer, e é legal trazer também que todos os chakras, eles vão, quando eles estão no desequilíbrio, e no desequilíbrio, vamos trazer aqui, quando você não está consciente, né, do seu corpo, das emoções, do que está acontecendo, você pode tender, sim, a trazer algum sintoma físico, né, algum tipo de doença, que é um alerta, né, sempre é o alerta. Então, se nós estamos aqui no fogo digestivo, o estômago que queima, né, que implodiu a raiva, como eu trouxe de exemplo, ficou lá pensamento, o seu estômago fica produzindo ácido para digerir lá a comida, só que não tem comida, tem um monte É o de suco pensamento, um gástrico, monte né? de emoção mal resolvida, suco gástrico, e aí você tem, por exemplo, uma gastrite, né? Exatamente. Então, por isso que a gente sempre fala que as doenças, elas são sintomas que começou em outro lugar, que é no seu emocional, né? Elas não vêm só do físico, elas vieram primeiro de um estado emocional que não foi dado conta, não foi percebido, não foi administrado no sentido de, preciso olhar para isso, preciso trabalhar uma energia aqui, preciso procurar uma terapia ali, preciso falar tal coisa para tal pessoa de verdade, porque isso precisa sair de dentro de mim. Enfim, vamos para muitos lados, né? Mas acho que é legal porque a gente está falando aqui como se todo mundo soubesse bem sobre os chakras. E pode ser que venham pessoas que
não tenham conhecimento sobre os chakras e estão assistindo aqui a primeira vez. Então, se for esse caso, fica com a gente até o fim, não esquece, deixa aí os seus comentários, mas também é uma porta que se abre para você poder conhecer mais sobre o assunto, né? Principalmente sobre a Kundalini, que a gente acha poucas coisas sobre isso. Uhum. É perfeito. Eu acho que a sua intervenção ela é muito justa, porque e sempre está ligado com a região, né? Todos os sintomas físicos, né, que a gente vai no médico, com certeza temos que ir, mas está ligado ao chakra, né, de onde você tem esse sintoma, né? E aí a gente pode ir até para o chakra cardíaco agora, onde temos o pulmão. Muitas vezes, tem uma bronquite, né? Tem alguma coisa ali acontecendo ao nível pulmonar, pneumonia, né? E tá completamente ligado ao chakra da região, né? E aí, falando do cardíaco, a gente também está falando de tudo que é circulação sanguínea, né? E aqui no chakra cardíaco, a gente, né, abrangendo um pouco só para trazer onde ele está em equilíbrio, é onde a gente está desenvolvendo, né? O sentir, justamente, né. Então tudo que nós sentimos, mas depois, né, que tudo isso foi filtrado pelo plexo solar, o que ficou? O que eu sinto, né. E aí, sempre que existe uma tristeza, né, aí muitas vezes em várias terapias a gente vai falar assim: "Ah, tá com problema de pulmão", aí a gente vai pra tristeza, né, e aí a gente sabe que isso se encontra nessa região e a tristeza ela tá aonde? Ela tá no nosso coração, né, ela não tá lá embaixo, não tá na cabeça, ela tá no nosso coração. E aqui nesse chakra do coração, a gente tá no limiar, no limiar, né, depois que tudo foi filtrado no plexo, aí essa Kundalini continua de subir, né, e o éter descendo, né, que a gente pode chamar de espírito, né, cada um chama como entender, vai descendo. E é aqui onde a gente consegue equilibrar esses 2 polos, né. Uhum. Equilibrar o que vem de cima com essa energia, telúrica que vem de baixo. E, quando a gente chega aqui, né, a gente tá toda a humanidade, né, como nós dizemos, toda a humanidade ela tá aprendendo, a equilibrar, né, o nosso sentir e olhar para ele de uma forma diferente, sem misturar com as emoções, mas já filtrado, aí a gente aqui consegue juntar tudo. A gente consegue juntar o ego com o espírito, a gente consegue juntar a sombra com as nossas luzes, né, a nossa força com a nossa vulnerabilidade. Aqui a gente vai conseguir olhar, para tudo e fazer essa aceitação do que nós somos. E de novo, não é o ego deixar de existir, ou só né, só o material, ou deixar de existir, mas saber que estamos na Terra, mas que também somos espíritos. E juntar isso aqui e agir conforme. Existem coisas materiais, preciso de dinheiro para sobreviver. Mas eu também posso estar na minha integridade, eu posso estar na minha fé, né? E juntar, é aqui que tudo se junta, né? Então, e a humanidade, né, tá aprendendo, eu, juntamente, claro, aprendendo a elaborar tudo isso dentro da gente, né? Fiquei pensando muito nessa questão da necessidade, né? Não necessidade no sentido ruim, né? Mas no sentido assim, tipo, do quanto é importante a gente ter cada um deles, né, fazer essa subida, né, esse passo a passo, né, devagar, né, e com consciência, e com calma, com tranquilidade, sem aquele desespero, né, de que eu tenho que estar com a vida resolvida, né, e sem reconhecer em cada passo mesmo, assim, né, que eu acho que esse é o caminhar, né, caminhar o caminho, né, não é eu tô aqui e eu quero chegar lá, né, e dar esse salto, né, mas é realmente andar, né, e cada um deles, e sentir, né, como que eu tô me sentindo, né, em relação às minhas emoções mais básicas, né? Como que eu tô até chegar nesse cardíaco, né, e conseguir, né, começar a ter
essa informação, né, mais espiritual, né? O quanto isso é legal e o quanto é importante. E o quanto, se a gente não lida bem, né, com essas emoções, o quanto isso causa um desconforto em nós, né? Tanto emocional quanto físico mesmo, né? Essas emoções concorrendo, como a Chan trouxe, causando ali às vezes uma gastrite, ou eu não engulo, né? Não faço a digestão e aí fica aquele refluxo, né? Aquela subida, né? Ou fica com aquele negócio preso aqui na garganta, né? Os sapos que a gente às vezes engole, né? Nossa, muito, muito legal, Raul. Muito legal, trazendo muita consciência aqui. Mas é bem interessante mesmo, porque é aquela história. Não adianta a gente sentar e meditar durante horas, né? Se acontece uma coisinha e aquilo já tem a capacidade de nos tirar da gente, né? Ali a pessoa Uhum. já reage com, com uma extremidade, né? Instintivamente reativa, né? Reativa, exatamente. Então, assim, o ideal, né, de elaboração dessas emoções é a gente acontecer algo que nos dá raiva, por exemplo, mas olhar para essa raiva e saber responder. Não é não responder, mas responder com o coração. Responder com o verdadeiro sentimento, porque você se posiciona, não porque você só reagiu. Né? Aqui eu vou me posicionar, eu vou responder porque existe um limite a ser respeitado, né? E não só responder porque aquilo te tirou, né, da sua consciência, né? Então, Responder acho com o sentir e não com a emoção que aquilo te causou, né? que Porque essa também acho que é uma dificuldade muito grande, né, de todos nós, de entender ou de separar a emoção de sentimento, né? Uhum. Perfeito. E agora, quando eu disse, né, de responder, mas se posicionar, mas com o sentir, aí a gente já vai para esse chakra, né, que é o chakra da garganta, onde a gente tem ali toda a nossa expressão, né, de tudo que a gente criou, tudo que a gente fez, e aí manifesta, né? E aqui, eu tenho o que eu sempre digo que é eu falo, né? Que acho que é a primeira forma de expressão, assim, né? Não a primeira, né? Mas a mais conhecida, né, que é a nossa linguagem, eu falo. Então, conseguir fazer toda essa elaboração e chegar no plexo não, chegar no chakra Laríngeo. laríngeo, desculpa, sabendo, conhecendo a nossa força vital, né, conhecendo o nosso poder de criação, o nosso poder de nos colocar no mundo, conhecendo o nosso sentir, e aí a gente se expressa, a nossa expressão é outra, né? Ali a gente coloca a nossa verdade para o mundo, né? Então, é muito poderoso e para mim, justamente aí está esse posicionar. Quando a gente já conseguiu fazer toda essa elaboração, trazer consciência para todos esses chakras que estão mais abaixo, e aí você se posiciona, né, com toda a sua verdade, né? Manifestando com toda a sua verdade. E aí, claro, a gente tem o equilíbrio, né? Quando a gente consegue fazer isso, e o desequilíbrio, né? Porque está aqui na região da garganta, né? Dores de garganta, a gente pode encontrar, né? E muitos outros ligados a isso, tudo que é o esôfago, né? E também ligados a tudo que é fala, ouvido, né? Também está tudo ligado a esse manifestar, né? Mandíbula, né? Mande. Problemas de ATM, cordas vocais, tudo aí nessa região mesmo aqui, né? Eu ia Sim. só fazer um comentário como pensando, né? E como é bonito de se ver quando as pessoas têm esse chakra bem ajustado, vamos dizer assim. Uhum. Porque a integridade é algo que deveria ser tão comum, né? Em todos, porém a gente não vê isso. A integridade do que eu penso, do que eu sinto e do que eu falo. A gente está sempre querendo se adaptar, as pessoas estão sempre querendo se adaptar ao meio, ao ambiente, e na verdade não é se adaptar, é na sua integridade saber educadamente se colocar, dar o limite, né? Saber se expressar sem ser ou agressivo ou desrespeitoso, né? É a confiança, porque tem muito desse chakra, né? É a autoconfiança de você trazer a sua verdade não importa em qual lugar, né? É. E isso, quando a gente encontra pessoas no caminho que são assim, para mim, eu admiro muito, porque é a busca, né? É uma busca minha, e eu acho que é uma busca que também deve ser de vocês, porque realmente é um lugar de muita integridade. Pensar, sentir e expressar na sua verdade, não importa em qual ambiente você esteja, mas você está íntegro com você mesmo, sendo educado, sendo, né, como precisa. Então, eu admiro muitas pessoas assim, porque eu quero chegar muito nesse lugar, porque é difícil, gente, é difícil. Eu também. Mas, E o mas é justamente isso, tá? É esse caminhar, né? É esse processo que é uma ilusão acreditar que isso vai acontecer de uma vez, em uma sessão.
é uma ilusão acreditar nisso. Então, assim, são consciências e a gente se depara a desconstruir muita coisa, temos que desconstruir muita Uhum, coisa para justamente encontrar essa verdade em nós, né? Essa uhum, integridade, porque hã, hã, como ser íntegro se eu nem me conheço, né? Então, assim, eu acredito que tem muitas pessoas ainda, hã, mesmo sabendo que estamos em constante mutação, evolução, mas muitas pessoas, no momento presente, não sabem o que querem, não sabem para onde vão. Então, como ser íntegro se eu nem me conheço? Né. E aí justamente esse caminho, esse processo, toda essa elaboração, esse ganho de consciência, né, até chegar nessa nessa voz, nesse microfone, nesse palco, né, porque, é essa a nossa manifestação, né. Então E pra mim e é impressionante pra mim, assim, o quanto esse passo a passo, ele reflete no seguinte, né, então, cara, é muito legal, assim, e é bem legal daí também a gente fazer o caminho contrário, né. Se eu tô com dificuldade de expressão, de comunicação, o que que vem antes, né? O que que me ativa, né? Qual que é a emoção que não está sendo bem elaborada, né? Porque, e é legal também de observar, porque às vezes, em determinadas áreas da minha vida, eu me comunico muito bem, eu consigo, né, me relacionar, eu uhum, consigo me expressar, eu tenho uma comunicação clara, mas em outras áreas talvez não. Por exemplo, o relacionamento afetivo íntimo, né? Não consigo me fazer entender, eu não consigo ter clareza naquilo que eu gostaria, que eu espero do outro, né? Eu tenho dificuldade, eu reajo às emoções, né? Como vocês falaram, né? E não sinto e aí expresso, né? Então é legal a gente observar isso também, porque às vezes você tá equilibrado, mas tem algum ponto ali que causa um desequilíbrio, que você acaba reagindo, né? Então é legal olhar para isso e saber, né? Mas aonde que isso aqui me pega, né? Por que que eu não consigo. Não, desculpa, por que que eu não consigo expressar, né? Por que que eu não consigo comunicar, né? É muito legal isso de observar, né? O quanto uma coisa está relacionada com a outra, né? é muito bem dito, Alessandra, porque olha só, é um constante recomeço, Uhum, e muitas vezes a uhum, gente exato, esquece, porque é um exato. constante recomeço, porque quando a gente consegue fazer toda essa elevação, depois a gente recomeça, porque a gente vai ganhar uma outra consciência no básico, Exatamente. uma outra consciência no sacral, e por aí, em diante. Então é um constante aprendizado, E né. agora me veio o Raul, que a Kundalini, ela faz esse, né, são duas energias que faz essa, né, porque é representado pela cobra, né, mas são duas, né, que fazem esse serpenteamento, né, e aí agora, se você pega um trecho disso, você pode fazer um recorte e tem o quê? O símbolo do infinito, né, Uhum. então você me remeteu muito isso, assim, de que isso é constante, é o tempo todo, né, não é uma vez e acabou e eu evoluí, né, ascendi, não, né? Não, cara, é Exato. a vida inteira, né, Muito bem dito, porque eu nunca tinha visto imaginado isso, que realmente faz o o símbolo símbolo do do infinito, infinito, né. né, é um Não vai e não vem constante. exato. O eixo, que é o eixo energético, né? O eixo energético que nos habita no corpo físico e que vai fazendo a energia do masculino e feminino. Exatamente. E pois é, e aí a gente chega nesse, chakra, né, que talvez seja o mais conhecido, né, que é o chakra do terceiro olho, né, onde a gente está falando do nosso sexto sentido, né, muitas vezes as pessoas o conhecem assim, e sobretudo da sabedoria adquirida, né, com toda essa elevação da Kundalini, né, com esse equilíbrio, a gente está falando da sabedoria adquirida. E aí a gente, né, tá falando de toda a cabeça, né, tá falando aqui do sistema nervoso, ligado à hipófise também, né, então assim, hã, tudo que é, imaginação, ajuda espiritual, mas também, ligado a essa, sabedoria no sentido, de onde a gente consegue ver além. Ver além do que foi aprendido, ver além dessas emoções justamente, e ver além do ego, né. Que ele, a gente fala muito dos pretos velhos, por exemplo, né, ou das pessoas Uhum. das antigas pessoas, né, que a gente vai conversar e eles falam assim: "Não, minha filha, não preocupa não, né, isso vai passar, dá tempo", né. É chegar a esse estado de estar vendo além, né, com uma certa clarevidência, né, de tudo que está acontecendo à nossa volta, né. Certo, não tenho dinheiro hoje? Não faz mal, vou criar e vou fazer. Então você consegue estar num sentimento de segurança, porque você vê além, né. E você consegue atravessar com esse discernimento, você consegue atravessar um pouquinho todos esses chakras, porque: "Ah, estou com raiva, não faz mal, vou me acalmar", não é. "Ah, não deu certo aqui, alguém me deixou triste, não faz mal,
vou jogar essa mágoa para o lado e isso vai passar, né? Então, assim, esse chakra me remete muito, né? Além de todo o lado um pouco mais esotérico que isso pode trazer, esse chakra ele me remete muito a essa pessoa antiga que já passou por muitas coisas e consegue ver além, simplesmente, né? Pelo menos a pessoa que é quando está com o chakra equilibrado, né? Porque também tem outras, né? Que aí vão estar mais ranzinzas, né? Reclamonas, né? E que ficaram um pouco fixadas nisso, né? Ahn, mas eu acho que é muito lindo quando a gente consegue ter esse chakra equilibrado e aberto, porque ah, é como se a impressão que me dá, e é totalmente pessoal, é como se o problema não existe, ele não existe mais. Porque se, aí eu trazendo aqui um lado pessoal, eu lembro da minha avó, que me dizia, né, que não existe problema, só soluções. Aí ela falava assim: se não há solução, não, se não tem remédio, remediado está. Né? E esse chakra ele me leva para esse lugar. Se não há solução, né, se não há remédio, remediado está. Então, imagina o nível de compreensão dessa pessoa, né, de discernimento, de vida, de vivência, né, de o por onde ela passou para chegar ao estado de tá tá tudo bem, simplesmente. Aconteça o que acontecer, tá tudo bem. Então, assim, desejo muito chegar a esse estado, desejo, mas como já falamos, é todo um processo, né? E aí a gente fala dessa confiança, da confiança de que, mesmo que agora não esteja, vai estar, chegaremos lá. A confiança de saber justamente o que a gente está falando aqui, que tudo é um caminho, que tudo é um processo, né? E Me aí, veio a imagem de um rio agora, você falando isso, porque é bem isso. O rio, quando ele encontra uma barreira no fluxo dele, ele vai ter a sabedoria de encontrar um novo caminho. Ele vai buscar, ele vai represando até que chega uma hora que ele segue. Ele vai encontrar um caminho para dar vazão, né? Mais sim, cedo ou mais tarde. E eu acho que usar a sabedoria tem muito a ver com isso. Não importa o que vier de problema, né? Esse estado de presença, de confiar que você vai ter uma solução e que, se no momento represou, mas você sabe que você vai ter argumentos, que a vida vai trazer ferramentas para que você encontre novos caminhos. É o gingado, né, do quadril, da mobilidade da sobrevivência, né, você vai lembrando que é o serpentear, que você vai conseguir trazer uma nova energia, um novo movimento em que você vai usar o seu conhecimento com a sua ação e o caminho vai vir, né? Ele vai se abrir, você vai encontrar a solução e o fluxo vai ali, né? Quando a gente está no fluxo da vida, é isso que acontece. A gente não represa a água, não entra no desespero, né? Não entra no mental que fica ali preso na dor, porque os outros chakras não foram, né? As emoções e os sentimentos não estão elaborados, que daí você represa, represa por medo, represa por não confiar na espiritualidade, por não confiar no fluxo da vida em você, aí você vai só represando, e aí vem os grandes problemas, né? exatamente. E aqui a gente está falando claramente, né, de olhos, né, e de todo esse sistema nervoso que eu disse ligado com a hipófise, né? Então aí a gente, tem um problema com o olho, né? A gente está falando aqui do Ajna chakra, isso. Ajna chakra. Ajna, isso. Ajna. Então, assim, aí a gente está falando de tudo que é do cérebro em si, né? Não do lobo frontal, mas de todo o cérebro e de tudo que acontece ali, né? A gente, tem um problema, ou tá com uma dor de cabeça, né? Aí não sabe por que que tá com aquela dor de cabeça, com aquela enxaqueca, né? Teve um problema, ouvido, a memória, né? Muitas vezes, e isso tá ligado a esse chakra, né? A minha memória tá muito ruim. Por quê? Se o chakra que nos permite ver além, por que que eu não estou vendo além, né? Então, assim, ali existe algum desequilíbrio, né? Que às vezes passa só por uma harmonização ou, né, algo mais, né? Depende se é algum trauma ou não, né? Para mim, sabe, enquanto vocês estavam falando, me remeteu muito ao arquétipo da anciã, sabe, da anciã ou do ancião, né? E assim, tipo, no sentido assim de que o espírito é eterno, né? E que não precisa ter pressa, né? Nós, né, tipo, é uma coisa assim, é um caminho que vai chegar para você também, né? Às vezes a gente tem aquela ansiedade, né? Às vezes até uma neura, né? De estar com tudo resolvido e estar com tudo equilibrado, que a gente esquece de viver cada etapa, né? A gente esquece, a gente quer passar por cima.
né? E não adianta, a gente vai voltar, né? Quantas vezes foi necessário, a gente vai ter que voltar lá na etapa anterior para você poder fazer a subida, né? Então me vem muito assim, de você não ter pressa, de que é o tempo, é o caminho que você vai percorrer, né? E claro, você não pode estagnar, né? Como a gente falou, né? Algumas pessoas, quer dizer, não é que não pode, você também pode, né? Cada um tem Tempo. o seu tempo exato, né? Mas que não precisa ter essa ansiedade, né, de chegar lá, porque todo mundo vai chegar. E eu acho que quando a gente pensa na espiritualidade, né? Eu tenho muita fé, né, na espiritualidade, né? E aí eu penso ao contrário, né, deles para nós, né? E aí eu vejo assim também que eles também confiam muito na gente, de que, né, às vezes eles confiam mais na gente do que a gente neles, né? E eles têm muita fé de que a gente vai chegar lá, né? E aí, quando você trouxe, Raul, essa sabedoria, né, do preto velho, né? É bem isso, assim, né? Essa calma, esse amor, essa paciência que eles têm, né, com a gente, de que tudo vai dar certo, né? E que esse rio que a gente trouxe, né, de que vai fluir essa sabedoria, né, de contornar, né, de descobrir novos caminhos, cara, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer e que a gente não precisa ter pressa. O importante é a gente viver cada etapa, cada, né, caminho sem ter que atropelar, sem passar por cima, e sim sentir, né? Cada coisa, me vem muito assim. E quando eu falo isso, me dá uma paz, assim, uma tranquilidade de saber que tudo tá certo, né? Tudo certo. Tá tudo certo. E é bem isso. Agora foi legal que você trouxe de lá para cá, né? Porque é bem assim que acontece, né? Então, assim, a gente tá no coronário e aí vem, é da espiritualidade pra gente, até chegar a esse discernimento, né? Esse discernimento. Porque aqui a gente já consegue ver coisas além das Hum, crenças, além das nossas crenças, né? Então, e aí desce o éter, né? Porque aí vem, sobe a Kundalini até aqui e o éter vai descendo frio, entende? Para juntar aqui nesse limiar. Então, o que vem daqui já é o éter que está descendo, né? A gente faz também essas aberturas dos chakras, mas o éter já está descendo, aí desce para poder, para nos mostrar justamente esse discernimento, né? Que vai além das crenças, né? Além de tudo que foi aprendido e que existe algo mais. Ah, tá, mas eu não acredito. Não é uma questão de crença. Existe várias vários intuitos, né? E me dá vontade de dizer, ou várias ideias empíricas, possibilidades. possibilidades, ideias empíricas que mesmo a pessoa que não acredita em muita coisa, a gente pode se perguntar, mas onde você foi buscar isso? Tem conhecimento que a gente tem, que nós temos, conhecimento empírico, que de onde você foi buscar isso? Eu lembro, me faz voltar na minha infância, que de vez em quando eu dizia coisas para minha mãe falava assim, mas onde é que você aprendeu isso? Eu falava, não sei. Não existe umas coisas Sim, assim? Não sei, exato. né? Então, e justamente, existe um conhecimento maior que também tá descendo em fluidez, né? Mas a gente tem que estar receptivo, né? Para poder fazer essa junção, né? Dessas duas energias. E como você disse, tudo isso é um caminho, mas a gente não consegue perceber o que está chegando de cima se a gente não evolui o que está embaixo, né? Quando eu digo evoluir, se a gente não passa por esse processo de abertura, de equilíbrio, de consciência, né? Porque são etapas, né? Como você mesmo trouxe, né? Mesmo que sejam infinitas, gostei muito da imagem, são etapas, né? De consciência. E aí a gente recomeça, né? Igual, por exemplo, é como uma criança, né? Ela tem ali a etapa de bebezinho, né? Que nem vê nada, nem enxerga nada, mas até chegar aos 7 anos, né? Que aí, por setênios a gente está trabalhando um chakra específico, né? Mas pegando só essa ilusão essa imagem da criança durante 7 anos. Já parou pra pensar em quantas etapas ela não passa? E aí Exato. ela chega ali a 7 anos, ela recomeça, aí ela vai pra escola, aí ela começa outra coisa. Então, assim, já fez toda aquela subida, e aí recomeça. E aí eu acho que o nosso desafio maior, né, voltando para para esse despertar da Kundalini ilusório, né, de pensar que tudo acontece rapidamente, é saber que é um processo, né, e não pensar que é como um interruptor que a gente liga e desliga, né, mas sim, um processo, um verdadeiro aprendizado, né, ganhos de consciência. E deixar, né, deixar subir, mas deixar também que outros conhecimentos que a gente não conhece talvez, não digo não conheça, acho que a gente conhece, mas que a gente não consiga dar nomes, né, Bloqueia. que vêm empiricamente, como o Alexandre. Bloqueia, né? Bloqueamos esse. Exatamente. E aí a gente bloqueia, porque o que não vemos, não existe, né? Tem até um ditado que diz, né, que é pagar para ver, né? Tem aí um santo ligado, não sei, não conheço muito bem, mas deixar,
né? Deixar fluir, deixar esse conhecimento vir, mesmo que a gente não consiga dar nome para essa instância, né? Vamos dizer assim. Eu queria trazer que você falou da infância e a gente pensa na pureza, né? Na infância, na primeira infância, o ser, né? A criança, o indivíduo, o espírito, ele está na sua essência. Ou trazendo pela essência, né? Esse fluxo energético, ele está acontecendo livre do ego. O ego está começando a ser construído, então está mais puro, está mais natural. Criança não é natural, né? Espontânea, e ela vai sendo moldada. Então, quando a gente tem pessoas com questões de mediunidade bloqueada, e aí você estava falando do chakra coronário, né? O coronário e o frontal, nós encontramos muito isso, né? Pessoas que negam a sua mediunidade no sentido desse fluxo de energia que um dia foi natural para esse espírito. Então, é muito comum a gente perceber pessoas que estão com problemas de dor de cabeça, às vezes problemas na vida no geral, parada, bloqueada, porque não está dando fluxo para essa natureza humana que já lá na infância tinha naturalmente ver, sentir, ouvir algumas coisas e foi bloqueada pela ignorância, no sentido de ignorar conhecimentos, né, de quem estava ali ao seu redor. Então, e por medo também, né? Medo do que está sentindo, medo do que está percebendo, do que está vendo. Então, é feito um fechamento, né? Desse campo, os tais dos decretos, né? Eu não quero nunca mais ver isso, eu morro de medo, eu não quero ver mais espíritos, eu não quero mais ouvir nada. Então, existe ali uma repressão dessa energia, né? Bloqueia, e a pessoa vai para a vida, e aí, em algum momento, lá na frente, isso vai ser querer manifestar, porque está com peso, né? Está na falta, está na dor. Então, a vida vai começar a querer falar: olha para isso, olha de novo para isso. E infelizmente, é o que a gente está falando, infelizmente, porque se você não está presente porque está acontecendo emocionalmente, sentimentalmente para você, né, no fluxo da vida, a doença ela vai chegar como um despertador batendo na tua porta para você observar outras coisas, né? Então, é a hora que muitas pessoas chegam para gente, né? E a gente percebe que dos grandes problemas é esse fluxo natural de conhecimento dessa criança que ficou lá parada com dor, bloqueada com medo, simplesmente dando vazão para essa intuição, para esse éter, né? Para essa energia que flui e que a gente precisa dela para nutrir e alimentar o nosso corpo, o nosso campo físico, o nosso espírito na manifestação, né? Faz sentido aí Exatamente. para você? Total. E conforme eu vou te ouvindo, Chan, a gente encontra isso muito em pessoas onde perderam totalmente a vontade de viver. Porque não existe, não que não exista, mas está bloqueado, né, esse esse fluido que é muito importante para nós. São pessoas que já não conseguem imaginar coisas, né, e aí a gente está falando literalmente, bom, da nossa pineal, né, aí o problemas de sono, né, tudo que está ligado à melatonina, e a gente está falando do nosso, frontal, nosso córtex frontal, né, onde a gente não consegue e todo o sistema nervoso, tá. Então assim, a gente não consegue criar ligações neuronais. A gente não consegue imaginar coisas. E a vida vai se apagando na gente, né. Então, assim, muitas pessoas que têm esse chakra bloqueado, eles passam por isso, hã, assim, é como uma eu vejo é como uma rejeição à vida, né. É como se em algum lugar, quando essas pessoas têm esse chakra bloqueado, é como se elas rejeitassem a vida, porque não veem o sentido, já que não conseguem imaginar nada, não conseguem conectar nada, entende? Não conseguem criar nenhuma eletricidade a mais ali do que já tem, né, do que justamente foi bloqueado na infância. E muitas vezes também, se sentindo traídas por uma certa espiritualidade. Quando eu digo uma certa espiritualidade, quantas pessoas não foram, não cresceram dentro de uma religião muito rígida, onde elas não puderam ser elas mesmas, né. Então aquilo vira como uma traição e ao invés de abrir, né, bloqueia e desce como bloqueio, desce como tristeza, né, para o coração, porque eu não posso ser eu mesma, né, eu não posso ver nada além, eu não posso me manifestar, eu não posso ser eu mesma. Então, hã, a pessoa ela desconecta. Muitas vezes a gente vê isso, né, quadros de distúrbios, mas também às vezes em casos de doenças da alma, como por exemplo a depressão, né, porque a depressão ela pode estar ligada com os outros chakras também, mas quando a pessoa ela perde totalmente a vontade de viver, mas, hã, completamente, que ela já não se vê nesse mundo, é porque o coronário ele está bloqueado. Então assim, ela não consegue fazer nenhuma conexão com nada nem ninguém, né. E tudo que desce
é uma tristeza, é um vazio, né. Muitas vezes a gente fala desse vazio também ligado à depressão, e aí muitas vezes justamente porque não desenvolve a mediunidade, né. Então eu acho que é bem importante a gente falar isso, porque muitas pessoas, podem se identificar hã, e também tá ligado com esse chakra, então começar a trabalhar, né, começar a trabalhar nessa subida, mas também, e sobretudo, num conhecimento, num estudo, para sair da caixinha que colocaram, né, essa pessoa, para que ela possa ver algo mais e daí começar a fazer uma conexão, começar a ter uma imaginação, né, porque tudo vem daí, se a gente não consegue imaginar, hã, que outra coisa possa existir e a gente só se fecha, né, então assim, é a morte lenta, né, mas Voltando para o sacral, né, que é a criação, né, o poder da criação. É deixar criar, para você criar você tem que, ampliar os horizontes, imaginar, abrir possibilidades para que comece a fluir de forma diferente, né, é exa cíclico. Então, Raul, você falou um monte de coisa muito legal, trouxemos aqui, né, várias percepções, tenho certeza que, despertou muita coisa, mas você trouxe, né, a questão do fogo da Kundalini. O que que você pode trazer, né, de fato para nossa audiência, que, traga essa imagem de como despertar, de como ativar esse fogo da Kundalini? uhum. Sobretudo eu queria lembrar que, a gente não começa a construir a casa pelo telhado, né, e que não é só esse botãozinho que acende e desliga, não. A ascensão da Kundalini ela é, um caminho, ela é um processo de quê? De muito aprendizado, aprendizado de si, aprendizado do outro, do seu lugar, mas o que para mim o que tem que ser guardado é que é um lugar de aprendizado. Não existe subida da Kundalini se a gente não ganha consciência. Perfeito, maravilhoso. Quero a próxima, Raul. Acho que tem bastante, Delícia. né, acho que muitas coisas ainda podemos explorar, né, com esse tema, que é bastante amplo, né, e traz bastante consciência, né. É legal a gente ir conversando e aos poucos vai se percebendo também, né, como isso bate aqui para cada um de nós, né. Então já está convidada, Raul, para um próximo quadro aí, a gente trazer esse tema, talvez com outros aspectos que a gente não conseguiu abordar, até por questão de tempo, né. Muito Uhum. obrigada, Raul, foi muito bom, muito Obrigada a você. enriquecedora essa conversa, muito enriquecedora essa conversa. Muito obrigada, adorei também. Eu espero que a nossa audiência também tenha gostado. Não esquece de deixar aí os seus comentários, as suas percepções, perguntas, se você quiser, vai ter para a Halcima direto, tem aí, vai ter o link da página dela, né? Se você tiver mais perguntas direto para ela também, pode ficar à vontade. E foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Até a próxima. Muito obrigada, Raul, até a próxima. Tchau, Nossa, tchau. você.